Olá pessoal, aqui é o Ivan e esse é o primeiro vídeo de uma série analisando os candidatos à presidência do Brasil. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o André Janones, mas ainda vai ter conteúdo sobre Bolsonaro, Lula, Cabo Daciolo, Emael, João Dória, Ciro Gomes, enfim, eu vou fazer um vídeo para cada pré-candidato à presidência da República, sendo ele um dos favoritos ou sendo um candidato que não tem a menor chance de ganhar, que nem o Emael e que também não tem nenhuma importância para o pleito. O objetivo dessa série de vídeos vai ser analisar objetivamente a candidatura de cada um desses políticos que quer ser presidente da República. Ou seja, eu não vou falar aqui que uma candidatura é ruim, que uma campanha é ruim ou é boa, porque eu gosto ou desgosto daquele candidato. Eu vou fazer a análise objetiva. Então, não se preocupem, o fato de eu detestar o Lula e o Bolsonaro não vai me impedir de falar sobre os pontos positivos na campanha desses caras. E o escolhido de hoje é o André Janones, ele é deputado federal pelo Avante em Minas Gerais, e eu separei 5 pontos fortes e 5 pontos fracos dele, né? O deputado federal André Janones, 5 pontos fortes e fracos que ele tem para disputar a presidência. E começando pelos pontos fortes, eu diria que o mais forte de todos são as redes sociais do Janones. Ele é um dos políticos mais relevantes em rede social no mundo todo. Os vídeos dele fazendo fiscalização, falando sobre auxílio emergencial, alcançam milhões e milhões de pessoas, em patamares que outros políticos com redes sociais grandes também, com muita projeção na mídia, não conseguem alcançar. Ele tem uma rede social de nível de presidente da República. Inclusive eu me lembro até que no ano passado, durante a eleição de 2020, que teve também aquele debate do auxílio emergencial, o Janones tinha mais menções e estava sendo mais relevante nas redes sociais do que o Donald Trump durante alguns dias. E era período próximo da eleição americana. Então, realmente, o André Janones é um fenômeno nas redes sociais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele é um fenômeno principalmente entre as classes sociais mais baixas, lá na classe D, na classe C. Ele consegue falar com esse público muito bem, ele consegue se comunicar com essas pessoas com a mesma qualidade, por exemplo, que o Lula consegue se comunicar. É aquilo, você sabe, eu não gosto do Lula, acho ele um vagabundo, mas eu não tiro dele o mérito de que ele sabe falar a linguagem da população, ele sabe tratar dos anseios do povo da mesma maneira que o André Janones trata. Então, sim, esse é um ponto forte do Janones. Ele consegue tratar dos anseios da população e ele faz isso muito bem nas redes sociais. Outros dois pontos muito fortes que ele tem é que ele não é vinculado nem ao petismo e nem ao bolsonarismo. Ninguém identifica o André Janones como uma linha auxiliar do Bolsonaro ou uma linha auxiliar do PT ou relaciona ele com alguma dessas personalidades aí, com o Lula, com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. Assim, vamos à quinta grande qualidade dele, que é a baixíssima rejeição. Eu não encontrei nenhuma pesquisa em que o Janones apareça, eu não vi ele sendo citado em nenhuma pesquisa para presidente. Mas o fato é o seguinte, se ele for candidato, ele vai ser um dos candidatos com menor rejeição, justamente porque ele não se vincula a essa dicotomia do Bolsonaro e do PT. Não se vinculando a isso, ele acaba tendo uma rejeição muito menor. Esses aí são os pontos fortes do André Janones. E agora vamos aos pontos fracos dele, porque né, nem tudo são flores. Para começar, o primeiro deles, que eu acho que é um dos mais graves, é que não existem janonistas. Sabe, igual existem os bolsonaristas, os lavajatistas, os petistas, não existe um contingente razoável na classe média de pessoas que vão fazer militância pelo André Janones, que acham que o André Janones é a solução para o Brasil e que vão organizar a campanha dele
espontaneamente, né, num esquema de baixo para cima, aquele mesmo esquema que foi feita a campanha do Bolsonaro, por exemplo, que teve gente organizando outdoor, organizando panfletagem, recepção em aeroporto. Não existe aquele contingente de acadêmicos e estudantes e estudiosos que ficam fazendo militância para o Ciro Gomes. Isso não existe. Para o André Janones não existe assim um grupo que vá fazer militância para ele espontaneamente, que vai dedicar um tempo da vida para militar pela campanha do Janones. Justamente porque o público dele é um público que está mais preocupado em trabalhar e levar para casa o pão de cada dia do que ficar falando de política, do que ficar fazendo militância para candidato, tá certo? E esse fato de não haverem janonistas, eu acho que se deve até a um segundo ponto fraco no André Janones, que é a inexistência de um grande projeto. O Janones ele é bom para pautas pontuais, para falar da greve do caminhoneiro, para fazer fiscalização, para falar do auxílio emergencial, mas não existe um grande projeto do Janones, igual, por exemplo, o grande projeto bolsonarista, né? É proteger a civilização ocidental dos avanços globalistas. É mentira? É, ele não faz nada disso? Não faz. Mas essa é a narrativa. O grande projeto do Lula é acabar com a fome e trazer de volta a prosperidade que o povo tinha no governo dele. O projeto do Sérgio Moro é lutar contra a corrupção, é seguir em frente com o legado da Lava Jato, sabe? O Ciro tem o grande projeto nacional de desenvolvimento. Todos esses vinculam o seu nome, vinculam o seu rosto a um grande projeto. O André Janones não tem esse grande projeto. Ele precisa se vincular a um grande projeto, precisa mostrar que tem um projeto de Brasil para atrair mais pessoas, não é? Outro ponto que eu acho fraco do Janones também é o partido dele. Ele não tem um partido muito grande, é um partido que não tem muita capilaridade e isso pode sem dúvida prejudicar a campanha dele. É o mesmo problema que vai ter um partido novo, é o mesmo problema que vai ter um Cabo Daciolo. Todos esses que têm partidos pequenos vão acabar tendo esse problema de não ter palanque suficiente, não ter capilaridade. Isso aí é normal e é um ponto fraco contornável. Afinal, Bolsonaro tinha partido pequeno, conseguiu ser eleito. Então é um ponto fraco muito contornável, acho que é o mínimo dos pontos fracos dele. Mas existe outro que eu acho que é um pouco mais grave. Aí vamos ao quarto ponto fraco da campanha do Janones, que é a questão da falta de credibilidade diante da classe média. Lembra que eu falei que não tem janonistas, não tem gente na classe média que vai fazer militância, que vai trabalhar pelo Janones, que vai ficar nas redes atormentando os outros por causa do Janones? Pois bem, eu acho que isso acontece porque o Janones ele é visto como um sujeito simplório, apesar de não ser, apesar do Janones ser um sujeito um sujeito de intelecto normal, na média normal dos brasileiros, um cara firmeza, né? Intelecto ok. Eu acredito que a classe média não o vê dessa forma. Eu acho que existe na classe média a visão de que o André Janones é um cara simplório. E aí acaba, de certa forma, fazendo com que esse público fique distante dele. O que ele precisaria para resolver isso é justamente mostrar que tem um projeto, mostrar que é vinculado a algumas causas, talvez fazer lives falando sobre temas mais complexos que toquem mais na classe média, aí ele consiga reformar essa visão que as pessoas têm. Vamos se lembrar de uma coisa, a classe média também não é o suprassumo da inteligência, tem muita gente na classe média que acha que o Bolsonaro é um cara inteligente que combate os globalistas, né? Então, o André Janones não precisa ser exatamente um cara com 130 pontos de QI para falar que, né, para se colocar como um grande interlocutor para a classe média. Ele só precisa tentar falar um pouco com esse público. E aí é isso, o último ponto fraco dele eu acho que é essa questão da falta de um diálogo mais convincente sobre grandes causas e grandes pautas.
falar sobre o problema de produtividade do Brasil, os problemas educacionais, os problemas de infraestrutura, o problema econômico do Brasil. Eu acho que se o Janones conseguir colocar a campanha dele redondinha em relação a esses temas, ele consegue projeção suficiente para ser um player relevante. Ainda não saíram pesquisas e eu acredito seriamente que as pesquisas podem surpreender com o nome do André Janones. Ele pode aí aparecer maior que o João Dória, por exemplo, né? Porque rejeição ele quase não tem. E agora vamos falar de quais poderiam ser as estratégias, né? Qual que podem ser as medidas que o André Janones deveria tomar aí para conseguir um bom resultado nessa eleição de 2022. A primeira delas é essa: se vincular a grandes causas, se vincular a pautas que vão colocá-lo no debate nacional, sabe? E não só momentaneamente com auxílio emergencial, mas que vão colocá-lo como um player no debate nacional. Aí ele naturalmente vai começar a aparecer nas pesquisas, vai se tornar um candidato relevante, apesar de eu achar que é praticamente impossível ser competitivo, né, para a eleição, realmente ser um candidato com chance de ganhar. Mas aí ele teria, eu acho que, duas opções. Uma seria manter a candidatura e tentar pontuar legal, ter uma pontuação legal, e aí subir de patamar, né, subir o valor do passe dele como político. E outra estratégia seria, depois de aparecer pontuando relativamente bem nas pesquisas, tentar fazer uma composição com a terceira via, uma composição talvez com o Sérgio Moro, e juntar os anseios da classe média por combate à corrupção, por reformas e etc., com os anseios das camadas mais populares da população, né? Fica até redundante isso, mas juntar o anseio da classe média com o anseio da população mais simples. É juntar o discurso que parece, né, o discurso do Lula da prosperidade da picanha com o discurso do Sérgio Moro de combate à corrupção, de combate aos privilégios. Pelo menos esse é o discurso que o Sérgio Moro também tem que adotar se ele quer ganhar alguma coisa, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês perceberam a análise objetiva, né? Ou seja, eu não estou aqui falando da minha torcida para político nenhum, mas estou pontuando o que eu acho que são os pontos fracos e fortes do candidato. Bom, pessoal, eu vou pedir a vocês, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, no joinha, para ativar as notificações e vocês receberem mais vídeos. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!